Imagine ler a Bíblia e entender quase tudo. Estudar a Bíblia pode parecer algo complicado, mas não é. Mostraremos a você que é possível realizar uma jornada incrível do Gênesis ao Apocalipse. Na Escola Bíblica Central, estudaremos a Bíblia toda através da abordagem cronológica. Venha ler e estudar a Bíblia com a gente. Juntos, investigaremos a cultura judaica e desvendaremos mistérios teológicos. Você aceita o desafio? Então se prepare para essa aventura espetacular que acontecerá aqui em nossa igreja. A EBC vive um ano de transformação e você faz parte disso. Estude a Bíblia e tenha a mente de Cristo. Muito bem, mais uma vez nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, você que é servo de Deus e nos acompanha neste projeto tão maravilhoso da Igreja Batista Central, aqui em Santo André. Sob a liderança do nosso pastor Hamilton, nós fomos motivados pelo Espírito Santo de Deus, estamos motivados pelo Espírito Santo de Deus para essa leitura épica da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E sabemos que você, que nos acompanha, você que está aí junto conosco, você é a alegria deste trabalho. E hoje, mais uma vez, neste podcast, de um formato diferente, hoje nós estamos aí fazendo no sistema um pouquinho mais online, um pouquinho mais tranquilo e com muita alegria. Nós iremos estudar a palavra de Deus com você, baseado no livro de Josué. Josué é um livro extremamente motivador, é um livro extremamente maravilhoso, teológico, é um livro que nos conduz à presença do Senhor. E para isto, nesta oportunidade, neste podcast, nós temos conosco o nosso irmão Josias e nós temos também o irmão Kleber. Josias, dá um oi aí para a nossa galera, para esses servos e servas de Deus que faz parte deste projeto, estudando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse da Igreja Batista. Graças e paz, meus amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui com o privilégio de servir ao Senhor através desse podcast. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, enriquecer um pouco mais o seu conhecimento através da palavra dele. Afinal, tudo vem dele, tudo é para o Senhor, e que o Espírito Santo conduza essa aula para a glória do seu nome. Glória a Deus. Bom, o Kleber, você já conhece o Kleber, mas vamos ouvir aí a cor da voz do Kleber nesta tarde. Kleber, diga oi aos nossos amados irmãos e irmãs que nos acompanham. E outra coisa, Kleber, já fala aí dos questionários das pegadinhas, porque você é o responsável pelas pegadinhas dos questionários, hein? Não, que coisa, hein, pastor? Pois já começa o podcast entregando. Graça e paz, queridos, sejam bem-vindos a esse podcast. Vamos lá, é o nosso podcast número 8. Vamos agora estudando o livro de Josué. Nossa metodologia foi estudar a Bíblia em ordem cronológica, e nós vamos ao decorrer dos nossos podcasts, das nossas aulas lá na nossa igreja, nós vamos posicionando os irmãos historicamente onde que nós estamos, né? Então, tenham aí um bom momento conosco, se divirtam, aproveitem da palavra do Senhor, e vai ser um momento muito edificante para as nossas vidas, em nome de Jesus. Muito bem. É impossível pensarmos no livro de Josué sem iniciarmos pela transição de liderança. A liderança, ela agora recebe um novo fôlego, sangue novo, uma nova perspectiva, porque os desafios são novos, né? O povo agora está próximo a começar a usufruir das promessas de Deus, que é a terra prometida, mas este desafio e esta promessa tem uma exigência maior. E aí entra Josué. Alguns teólogos afirmam que Josué não recebera de Moisés uma liderança direcionada para este momento. Mas há uma discordância, até porque quando Deus escolhe pessoas que já têm uma certa capacidade, no sentido assim, um propósito, um chamado. E Moisés
esteve com Josué o tempo todo, e Josué também, com certeza, aprendera muito de Moisés. Então, nós não poderíamos dizer que Josué recebera um treinamento específico para exercer essa liderança, para exercer esse chamado, mas a prática de Josué é extraordinária, e Josué agora recebe um chamado que eu, na minha visão, na minha perspectiva, é um dos melhores chamados que a Bíblia coloca. Por quê? Porque Deus chama Josué, e Deus não apenas chama Josué, mas Deus orienta e, além de orientar, ainda motiva Josué. O primeiro capítulo de Josué é extremamente motivador. Quantas vezes eu já li Josué, o primeiro capítulo, para receber da parte de Deus uma palavra de motivação. E eu acredito que tenha sido esta mesma experiência. Aliás, eu acredito que tanto Kleber quanto Josias já usou esse texto como motivação. E os nossos ouvintes também, não é verdade, Kleber? É verdade, sim, pastor. Mas imagina, né? Você tem que ser o sucessor do Moisés, né? Que situação difícil, né? O Moisés foi um grande homem de Deus, subiu no monte, viu Deus praticamente face a face, teve contato com Deus lá no Monte Horebe, e assim, Deus sempre estava presente na vida desse homem, né? E agora Isso, você tem que suceder ele. Imagina as cobranças, as comparações, né? Mas Deus foi cuidando da vida desse menino, né? De uma forma. Aliás, nessa fase ele já não era mais um menino, né? Com certeza tinha mais de é, 60 é, anos. Mas Deus vem tratando ele desde a saída do Egito, de fato. Ele vem assessorando Moisés, foi um dos 12 espias. E Deus, assim, acho que a palavra acho que abala a pessoa é a seguinte: olha, do jeito que eu fui com Moisés, eu vou ser com você, isso, né, Josias? O que você acha exato. quando você recebe uma palavra de ânimo dessa? Eu acho que fortalece mesmo, né, a sua vitalidade, né? Um homem que já está na casa de 60 e poucos anos. Exatamente. A gente vê no versículo 7 do primeiro capítulo que o Senhor vai dar exatamente essa promessa a Josué, né? Vai dizer, então, o Senhor disse a Josué, desde o dia de hoje começaria a te engrandecer diante dos olhos de todo Israel, para que entendam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Então, Isso, ali ele já está dando uma garantia de que essa sucessão, se podemos assim dizer, será bem sucedida, né? isso. Acontecerá da forma como agrada ao Senhor, né? Então, aqui Josué recebe uma promessa de que realmente propósito do Senhor a sucessão dele, né? E que ele também será com ele. Então ele já dá uma garantia que vai dar certo, que vai ser bom. Agora é importante para nós lembrarmos, juntamente com os nossos irmãos que nos acompanham, o contexto em que esta transição estava inserida, né, Josias e Kleber. Por exemplo, nós não estamos falando de um público de 100, 200 mil pessoas, ou 2.000 pessoas. Nós estamos falando de um público aí de mais de 1,5 milhão de pessoas. Estamos falando de isso que o Kleber mencionou, não era uma sucessão de um soldado guerreiro, mas era uma sucessão de Moisés. Moisés, né? Aí, isso aí já é um peso tremendo. Então, você e eu podemos pensar neste contexto, e além desse contexto muito próximo ali, agora tem o contexto desafiador, que é conquistar o local em que é promessa de Deus. E aquelas nações que eles irão conquistar são nações acostumadas a guerrear, nações acostumadas a guardar o pleito, nações que estavam preparadas mesmo para a guerra, no sentido assim, pouquíssimas nações não havia um preparo extremamente forte para a guerra. Então, esses desafios são extraordinários. E aí, o que me chama a atenção dentre esses desafios, primeiro, obviamente, é a travessia do Rio Jordão. Essa travessia do Rio Jordão foi o sinal prático. Eu acredito que foi assim, tanto para Josué, quanto para os líderes, quanto para os chefes das tribos e para o povo no geral, né? Estilo assim, agora vamos ver se realmente Deus está com Josué. Essa abertura do Jordão, né, para atravessar esse Rio Jordão, foi algo extraordinário, assim como foi o Mar Vermelho com Moisés.
Eu diria, Kleber, que foi a validação do chamado de Josué, a validação mesmo, estilo assim, o certificado. Deus certificou o chamado de Josué com essa travessia. Você concorda comigo, Ah, Kleber? O que você concordo. Com acha certeza, dessa pastor. perspectiva? É que eu falei, assim, você sucedeu uma pessoa muito bem sucedida, assim como é Moisés, é uma situação muito difícil, né? Você, quando, assim, quem trabalha numa empresa, trabalha em qualquer outro lugar, né? Na vida cotidiana da gente, quando você substitui uma pessoa que não vinha dando bons resultados, alguma coisa assim, então, assim, E, tudo bem, eu vou tentar fazer um pouco melhor aqui e tal, mas, assim, no exato. caso desse cara, não, ele tinha. A meta dele era suceder uma A pessoa régua dele que. era alta. Exatamente, a régua do cara estava lá em cima, né? É, Ele tinha é, que fazer algo para o povo de fato acreditar que ele era o líder daquilo ali. Mas Deus cuida dos isso. detalhes, né? Então É, a batalha começa com o mar, assim como com Moisés, e ele agora abre o rio Jordão e de novo, né? O povo passa isso. por outro lugar a seco, né? Impressionante. E E tem algum. existe um Pois não, conceito Josias. aí que traz um pouco de transtorno para Josué, que Moisés é o desbravador, foi o cara que foi lá no Egito, se Isso, consolidou ali dentro e traz o povo durante uma grande jornada, né? Começa a se trocar a geração ali, né? O povo vai se isso, perdendo. Então, assim, é, existiu uma liderança extremamente consolidada, né? E não isso, tem uma passagem de bastão direta ali na frente do povo, né? Não é, acontece aquela linha de sucessão clara, vai acontecer assim, vai ser assim, né? isso, Existia um respeito já que o próprio Deus testificou a respeito de Moisés, provou a liderança diante do povo, e agora Josué tem isso. que se consolidar num cenário de uma morte meio obscura, onde não se conhece É, é, o paradeiro do corpo de Moisés, então tem aquela questão assim, né, o que está acontecendo aqui, né? Tá todo mundo meio isso. perdido ali, mas ele tem que tomar a frente realmente e receber de Deus realmente a coroação, digamos assim, da sua liderança, né? Isso nos chama atenção até para, por exemplo, quando nós, como servos e servas de Deus, recebemos um desafio de exercer o ministério ou de desenvolver algum talento que o Senhor tem colocado em nossas mãos, é importante nós olharmos para este fato de Josué, porque quando Deus nos chama, é porque ele já tem preparado todos os detalhes e ele mesmo faz questão de validar o nosso chamado diante das pessoas. E isso é importante. Eu acho que a grande lição desse capítulo 1 é exatamente isso: acreditar e esperar que Deus possa validar o nosso ministério, o nosso chamado e o nosso empenho em desenvolver o dom e o talento que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Às vezes, Josias e Kleber, às vezes nós nos preocupamos assim: assumimos o ministério, assumimos o chamado, mas eu preciso provar que Deus realmente me chamou. Eu preciso provar, eu preciso fazer, eu preciso que o fulano veja, eu preciso que o Beltrano perceba o meu trabalho. Mas aqui neste caso de Josué, nós observamos claramente que não há necessidade desta euforia toda, né? O Sim. próprio Senhor Deus valida o nosso ministério. E eles atravessam o Jordão, fazem aí algo extraordinário, né? Levantam um altar no meio do Jordão, pegam pedras, aquela coisa toda, e chega agora o momento de colocar em prática aquilo que os espias vão agora buscar. Deixa eu só perguntar para o Kleber. Kleber, nas aulas anteriores, nós falamos que a ida dos espias naquela terra foi uma busca buscar um atalho. E agora aqui nós temos Josué recebendo este momento, né, de colocar em prática o plano que eles optaram através dos espias. Como é que se dá isso agora, Kleber? Nessa questão aí do primeiro desafio que está aqui no capítulo 2, que é esse desafio de atravessar o Jordão. No capítulo 3 também fala um pouco sobre isso, mas atravessar o Jordão e chegar a esta cidade que é o primeiro desafio que esse povo enfrenta.
As situações, pastor, a gente até, de fato comentamos num podcast anterior, aliás, acho que em dois podcasts anteriores nós falamos sobre isso, sobre o Isso, envio dos espias, né? Nós ficamos. isso, é, assim, a expressão do Caldu foi muito inteligente quando ele falou: não, mas isso não foi a vontade de Deus, foi o próprio povo que pediu, né? isso, isso. Embora isso não tenha sido encarado como uma afronta por Deus, mas de fato isso não era o plano de Deus, porque Deus já tinha falado para eles como seria o lugar. E o fato de eles Isso. mandarem alguém para ver o que Deus já preparou, podia soar como uma afronta, mas Deus não levou isso como uma afronta. Mas agora em Jericó é diferente, porque agora Josué é um cara guerreiro, né? Ele é diferente de Moisés. E ele agora vai traçar Isso. uma estratégia de guerra. Mas perceba que antes de qualquer estratégia que Josué tenha a fazer, Deus já tinha feito uma estratégia diferente. Então, o fato de, né, a gente vai ver mais pra frente, que eles vão rodear a cidade e tal, eles praticamente não vão precisar guerrear, mas as informações que os espias deram do tamanho da cidade, como que é a cidade, isso pode ter sido valioso para a estratégia de guerra. Eles não estavam vendo Com- como que a cidade era. Ah, será que a cidade emana leite e mel? Não era essa a questão. A questão de fato Isso. era uma estratégia de guerra. Vocês sabem mais ou menos quanto tempo levou, por exemplo, daquele resultado dos espias, do retorno deles, até esse momento aqui? E me parece que desse momento até o final dos últimos capítulos de Josué, eu não tenho muita certeza, mas parece que foram mais de 20 anos, né, ou não? Você tem essa informação, Josias ou Kleber? Quanto tempo, cronologicamente falando? Pastor, eu não tenho essa informação para te dar. Assim, pelo que eu me lembro, a Bíblia não conta exatamente desse tempo, né? Mas, assim, é uma pergunta muito interessante, porque a gente lendo a Bíblia dá a impressão que as coisas acontecem em horas, né? Em minutos, né? Dá a impressão que do Isso, capítulo isso. primeiro de Josué até o último capítulo demoraram 15 minutos. Mas, na verdade, É. não, né? Isso demora anos, né? No pé do Eu não Sinai tenho ficaram mais de certeza ano. para afirmar agora, mas eu lembro bem que foram mais de 20 anos, isso eu tenho certeza, porque essa informação ainda é segura, e eu posso afirmar que foram mais de 20 anos entre aquela saída dos espias e até esse momento aqui de colocar em prática esse plano da conquista de Jericó. Josias, tem alguma coisa a acrescentar aí antes de nós conversarmos um pouquinho sobre essa conquista de Jericó? Eu estou olhando aqui na Bíblia de Estudo que eu estou aqui, ela não detalha também essa data, tem algumas Aham, até aham, incoerências aqui na data, e é isso. como se fosse tudo acontecesse num único ano, e a gente sabe que realmente Não, isso não ficou claro, né? não, Não é algo exato, O exato, processo é que aconteceu moroso, em tão né? pouco tempo. Pastor e Josias, exato. né? O processo tem que ser moroso porque tem muita gente envolvida. Imagina você É, mobilizar 2 milhões de pessoas aproximadamente para atravessar um rio, 2 milhões de pessoas para isso, acampar, 2 milhões de pessoas para saírem da isso. sua tenda para dar a volta na cidade. Então, assim, todas as coisas, embora eu falei, parece que é muito rápido, mas as coisas demandam muito tempo, né? É muita gente, E em Gilgal teve toda uma preparação, né, uma preparação religiosa, uma sim, preparação de saúde pública, né? exato, Em Gilgal começou o processo muito firme quanto à circuncisão. exato. Retomaram, Gilgal né? também Gilgal foi um momento assim que Deus estabelece também no capítulo 5, né, no versículo 12, quando Deus disse aos israelitas que não tiveram mais o maná porque parou de cair do céu, ou seja, em Gilgal, antes de chegar a Jericó, houve um momento muito extraordinário de preparação. Mas Exato. quando nós falamos da conquista de Jericó, algo me chama a atenção, Kleber, por quê? Essa conquista, ela fica muito nítida, e Deus deixa isso muito claro, que foi Deus, estilo assim, Deus conquistou. Deus mostrou para o povo que ele iria conquistar e não permitiria que se compartilhasse a glória. Sim. Os sacerdotes, né, dando as voltas, tudo aquilo tem um simbolismo muito grande. É Deus mostrando para estes mais de 2 milhões de pessoas e mostrando a nós hoje que as grandes batalhas da nossa vida, quem vence por nós é Ele, mas precisa de um preparo, né? Precisa de um ato, como se fosse assim um ato de celebração, né?
um ato de agradecimento, um ato de entendimento que é Ele quem faz. E isso é muito lindo aqui nessa conquista de Jericó, isso me chama muita atenção. Para vocês, tem algo diferente nessa conquista? O que chama atenção para você, Kleber, para você, Josias, que deve ser realçado aí para os nossos irmãos que nos acompanham? Vai lá, Josias. Eu ia deixar para você, Cleber, mas já que você mandou aqui, Foi mais rápido que você. foi mais rápido que eu. Primeiro que aquilo que o Kleber comentou, né? Há uma diferença nas estratégias, que não eram estratégias de guerra de forma direta. Parecia uma Isso. loucura. A maneira com que o povo foi conduzido, aos olhos humanos, Totalmente, não. era louco, né? A gente vai até falar um pouquinho disso, né, Kleber, na nossa aula presencial no domingo, e vai demonstrar algumas coisas aí. Mas vimos ali um momento aqui só de revelação, mas não pode revelar muito, senão perde a graça, né? Então, um spoiler rápido. Mas a gente vê que a atuação de Deus sobre algo que parece loucura, né? Isso. Mas quando há manifestação da fé sobre aquilo que Deus determina, as coisas sobrenaturais verdadeiramente passam a existir, né? Então Deus dá uma estratégia que não faz sentido nenhum quando você olha para ela, né? Muitos de nós hoje, muito provavelmente diriam assim: eu não vou fazer esse negócio louco, não. Vou ficar parecendo um demente lá, né? Com perdão da expressão, fazendo algo que não tem sentido. Isso. Eu imagino que eram fortalezas muito bem estabelecidas, né? Que era uma muralha Com realmente certeza. muito bem estabelecida, porque haviam casas sobre os muros, né? Então, tem todo um contexto de base que não faz o menor sentido naquilo que eles estavam fazendo, né? E aí começa mais uma vez a demonstração de que Deus estava com o povo, de que Deus permanecia com o povo e de que Deus verdadeiramente havia escolhido aquele povo e tinha um tratar diferente dos outros, né? Muitos outros, muito provavelmente, iam incendiar as muralhas, iam, de Isso. alguma forma, né, lançar algumas coisas sobre ela. A gente Exato. não sabe, né, quais estratégias usariam os exércitos daquela época, mas o exército de Deus, ele age de uma forma louca, né? Porque afinal o evangelho, ele é loucura quando você olha verdadeiramente com os olhos carnais, né? Ele só faz sentido quando você olha com os olhos espirituais. Dois detalhes, pastor, que eu acho muito interessante da gente lembrar, né? Uma das questões é quando os espias estão na casa de Raabe, né? E ela usa uma expressão que algumas traduções trazem o seguinte: olha, quando nós soubemos do que vocês já fizeram, da história que vocês têm, o nosso coração derreteu. Ou seja, nós já sabemos que nós já perdemos, né? Essa é a primeira condição. A segunda condição é que as cidades, né, dessa época, elas eram muito fortificadas. Algumas delas tinham 1 ou 2 portões de saída da cidade. Me parece que Jericó tinha um só. E assim, como eram fortalezas muito altas, geralmente os soldados ficam em cima, sentinelas, esse tipo de coisa. Então qualquer um que vem nesse sentido, imagina você entrar, se a gente soubesse, por exemplo, a hora que o ladrão viesse, e a gente, né, na minha casa tem 2 portas de entrada, eu ficaria com uma arma numa porta e outra pessoa com a arma na outra, esperando o cara entrar. Então, assim, seria uma presa muito fácil. Israel seria uma presa muito fácil se aproximar das muralhas ou se aproximar dos portões, né? Então seria uma presa fácil. Então, por isso que Deus tem estratégias nos momentos mais difíceis. A estratégia é diferente, né? E o que com me chama certeza atenção. gerou confusão, né? Porque Isso. imagina que elas olhavam ali e falavam: meu, isso aí não vai dar em nada. Vamos ficar aqui só assistindo essa Então, palhaçada. a gente não sabe, né? Se ficaram com mais medo ou falaram, acho que esse povo não é tão forte assim, não, né? É meio Tá esquisito, né? demorando Vamos muito, tá ficar. rodeando muito, tá devagar o negócio. Duas situações aí que vocês mencionaram que me chamam a atenção. Primeiro, é de um guerreiro como Josué ter sensibilidade para entender e aceitar esse plano de Deus. Isso aí é extraordinário, né? Uma sensibilidade muito grande. Você, como guerreiro, conhecer táticas de guerra, ser preparado para a guerra e enfrentar uma batalha desse jeito, eu vou te falar um negócio, é obediência pura. Aí Josias mencionou a respeito da fé. Hebreus deixa isso muito claro, que a fé nada mais é do que obedecer à vontade de Deus. Então, isso é tremendo e continua ainda na nossa vida cristã, continua ainda na igreja contemporânea,
e hoje com uma ênfase maior, porque hoje, louvado seja o nome do Senhor, nós temos o Consolador, que habita em nossos corações, e ele nos faz romper barreiras, e nós rompemos a maioria das nossas barreiras pela fé, né? Tem situações improváveis, impossíveis que acontecem na nossa vida, e isso acontece pela fé. Assim como Josué praticou a fé, nós também somos chamados a praticar essa fé. Mas, enfim, a muralha cai, a conquista acontece, e como Deus havia ordenado, de forma muito maravilhosa, 99% deu certo, né, o Kleber? Exceto o capítulo 7 fala de um fato que infelizmente marcou esse episódio, né, que foi o caso de Acã. Sim. Me fala um pouquinho dessa questão de Acã, e o que Acã fez que trouxe um pouco de desobediência. Como é que foi essa história de Acã? Então, pastor, a gente vai ver nas conquistas de Josué dois casos muito interessantes, que alguns lugares eles não podiam pegar nada. Eles não É, tinham direito a pegar nada. Toda a prata, o ouro e o bronze, eles eram recolhidos para o tabernáculo, né, entre aspas, o templo, né, da época. Então, isso, as riquezas não eram deles. Em Jericó, especificamente, foi dada essa ordem. Tudo que tem lá é maldito, é anátema. Não peguem absolutamente nada. Mas isso. assim, é difícil, né? A cobiça dos olhos, né? Às vezes fala mais alto, né? E às vezes É, também, é, assim, às vezes tanta coisa. Imagina, esse homem, né? Ele foi o Acã, né? Ele errou por uma capa, na verdade. Imagina é, que de uma cidade, né? O que é uma capa? Parece ser tão pouco, né? E depois é, ele vai relatar, né? Ah, eu achei tão bonito, tal, essa me atraiu, né? E eu achei que não tinha muito problema, né, com isso. Eu acabei ficando com ela, né, Josias? E aí foi um grande problema, né? E A é isso desobediência, aqui. né? A, Isso, a desobediência em algo que o Senhor mandou, como o Kleber colocou aqui, por algo simples, por eu acho que assim a incoerência de diante de algo que você estava vendo, que foi a queda dos muros, aí você isso, entra na cidade, ou seja, você vê a manifestação do poder de Deus, e aí exato. você abre mão da palavra de um ser extraordinário e tão poderoso com Deus, por dizer assim: ah, isso aqui não vai dar em nada. O que vai estragar a minha vida se eu pegar esse negocinho aqui? Isso, É uma coisinha, né? Não tem valor para ninguém, ninguém vai descobrir, ninguém vai perceber. E aquilo isso, acaba gerando a grande derrocada do exército que vinha, né, ganhando de todo mundo de zero, né? Então, assim, tá exato. arrebentando todo mundo, de repente passa um vexame por É. algo tão pequeno. eu, Isso é importante o que vocês mencionaram, por quê? Porque quando se fala em obediência a Deus, é importante saber que obedecer a Deus é deixar Deus no comando de todas as coisas, de todos os detalhes. Obedecer a Deus é não querer ajudar a Deus, né? E aqui Acã olha tudo isso com os olhos humanos e ele tenta desobedecer a Deus de uma forma muito tola, né? Muito mesquinha, muito mínima, e Deus não deixa passar isto. Isto é uma lição muito importante quando nós olhamos, por exemplo, Ananias e Safira. Ananias e Safira, no Novo Testamento, na igreja primitiva, eles poderiam ter chegado e falar: nós vendemos a casa por 300 mil, mas nós não vamos dizimar os 300 mil, nós vamos dizimar só 100 mil. Eles tinham essa liberdade, né? Tinham a justificativa, tinha a forma de se apresentar a Deus, mas eles optaram por um simples detalhe, conforme o Josias mencionou, achando que eles poderiam esconder, achando que Deus não estava visualizando, e aí, infelizmente, levou à morte de Ananias e Safira, e aqui não só trouxe morte, mas trouxe derrotas, trouxe vergonha, né? Trouxe, assim, uma mudança de estratégia, e aí Josué teve que, de fato, né, colocar o rosto no chão e pedir ao Senhor, e aí Deus fica até um pouco mais
rígido com Josué, fala no versículo 10, né, do capítulo 7, levante, Josué, por que é que você está aí desse jeito, com a cara no chão? Né? Ou seja, vai examinar o que Sim. aconteceu, vamos rever aí o que aconteceu. E aí começa aquela questão, e até que Acã, né, confessa e se coloca diante do Senhor. E, infelizmente, esta família, né, infelizmente por esta ação, a família toda passou por um julgamento Sim. infelizmente eles acabaram, né, perdendo a sua própria vida. Isso nos faz refletir, porque às vezes alguns pequenos detalhes no chamado de Deus para as nossas vidas, nas conquistas que Deus tem para nós, às vezes são detalhes que influenciam a perca da bênção para os nossos filhos, netos, e que vale a pena deixarmos para trás. Aliás, vale a pena não cometermos, né, em primeiro lugar, sermos obedientes ao Senhor, mas hoje, pela graça, pela misericórdia e pela compaixão, vale a pena abrirmos os nossos corações diante do Senhor e pedir ao Senhor misericórdia e que mude o cenário, né? Que nós continuemos guerreando e sendo vitoriosos. Então, depois que eles acertaram essa situação, o Senhor continuou dando estratégias para eles, não é verdade, Kleber? Sim. Pastor, olha só, retomando esse assunto, né, de Acã, olha só, quando a gente está com o foco no lugar certo, né? A gente vê Isso, alguns capítulos antes que Raabe, ela obedece ao acordo que ela tinha feito com os espias, coloca o fio vermelho na janela e ela é salva, ela e a família dela. Passa poucos isso, capítulos, exato. poucos versículos à frente, nós vemos que é uma pessoa dentro de Israel, que já viu todos os É, sinais que tinham acontecido, e ele desobedece a Deus e morre toda a família. Então você percebe isso, que às vezes o fato de a gente estar dentro da igreja não é certeza de que a obediência vai ser sempre vai ser obediente, né? E é, a questão é onde está o seu foco, onde está isso. a sua visão, né? É, No caso de Raabe, eu ela ia tinha uma repetir. visão de que eles estavam, que o Deus de Israel era mais forte do que qualquer outra coisa. Eu ia repetir a frase que você mencionou, porque é bem impactante. Foco no lugar certo, né? Quando você tem o chamado de Deus, quando você tem um talento para ser desenvolvido, mantenha o foco no lugar certo. E as demais situações, elas se resolverão, elas serão acrescentadas. O Josias mencionou aí essa questão de você não tomar posse daquilo que é de Deus, né? E aqui ele fez isso, ele rompeu essa barreira e mudou o foco, né? Por causa de uma Exato. capa de Exato. coisas tão simples. Eu queria só Mas fazer a um partir adendo, né, pastor? Que no disso, versículo 21 ele vai descrever, era uma capa, tinha ouro, tinha moedas de prata, tinha alguns outros itens aí. isso, É que ele faz uma aham, referência muito forte à capa, né? é, Quando eu vi um manto babilônico muito bom, É, né, é o que chama a para isso, atenção ser dele, né? jogado fora, né? E aí ele é, fala que os olhos dele se encheram e ele cobiçou. E aí entra a questão da cobiça, né? De é, você colocar aquilo que é terreno à frente daquilo que é celestial, né? Deus estava dando infinitamente mais coisas a eles, estava dando terras, exato, estava dando conquistas, estava dando poder, estava dando autoridade em volta do povo, né? Como o Kleber mencionou, a gente vê que o povo de Jericó estava já com medo, né, por é, conta do testemunho que estava sendo dado a respeito deles e coloca tudo a perder por coisas pequenas, né? Então, a exato, exato. cobiça muda o foco daquilo que você tem como referência, né? Então, Deus estava dando muito além daquilo que ele escolheu levar, né? E aquilo traz uma consequência muito grave, não somente para ele, mas também para o povo que está ali à sua volta. Esse contexto aí traz novamente o contexto do Éden, né? Impressionante, é um contexto do Éden. Sim. É ali Deus provendo todas as necessidades e muito mais, um contexto maravilhoso, e de repente o homem e a mulher resolvem, né, trocar por um momento de desejo carnal que o olho viu, desejou o coração e agora quer ser, vamos dizer assim, ajudar a Deus nesse propósito, né? Tomar posse daquilo que não é para tomar posse. Mas infelizmente, isso aconteceu, uma lição extraordinária para os nossos dias, o que evitarmos e mantermos o foco naquilo que é realmente precioso, que é a vontade do Senhor, e entender que
quando Deus propõe algo para as nossas vidas, ter certeza absoluta que a proposta de Deus envolve provisão, que a proposta de Deus envolve projeto, que a proposta de Deus envolve todas estas características que o Espírito Santo se manifesta, que o Espírito Santo manifesta a nós neste chamado e no desenvolvimento da nossa vida cristã. Eles resolveram essa situação, então, e seguiram adiante, né, Kleber? Aí nós temos o pastor. capítulo 8. Oi. O Akan deu muito azar, né, pastor? Porque a hora que eles vão derrotar Ai, Deus fala que eles podem pegar as coisas, né? Pois é, irmão, no próximo. Se ele tivesse esperado, Se né? tivesse esperado um pouquinho mais, né? Teria com certeza encontrado capas superiores, né? Talvez até mais bonita. Mas de fato, aí eles resolveram esse problema, eles foram avante, derrotaram a cidade, né? Com uma estratégia muito É, bacana de Josué. É, isso. e aí, assim, a vida segue normal, né? Eles, assim, Israel era um rolo compressor, na verdade, né? Eles tinham uma É, propulsão do é, Espírito de Deus maravilhosa. E eles atropelavam onde eles passavam, né? e É uma obedecia situação. mesmo. É. Era um negócio assustador, né? E, Mas, e aí, ei, assim, Kleber, mas, pode falar, pastor. pois não, Kleber. Não, eu ia já Não, eu entrar que, nas nações que já queriam fazer alianças com eles, né? Mas acho que o senhor tem alguma coisa. então, não, aí é que me chama a atenção. Por exemplo, às vezes nós estamos tão envolvidos no ministério e no chamado de Deus, e tão envolvidos no projeto de Deus, que os detalhes às vezes nos armam pegadinhas, como foi o caso do capítulo 9, esse acordo de paz com os Gebionitas, e foi aqui nesse capítulo que aquela galera engana Josué, não é isso? Ou não? Eles. É isso, Não sei se exato, o Josias exato. tem algo a acrescentar aí. Aqui, aqui nesse capítulo é impressionante, e eu quero, antes que o Josias acrescente, repensar com os nossos irmãos que estão nos ouvindo, irmãos e irmãs, que estar envolvido no ministério de forma plena, de forma obediente, de forma concisa, nem sempre nos permite estar atentos. E foi o caso aqui desse Exato. fato, né? Desse episódio, porque Josué estava, é o que você falou, todos eles muito animados, o rolo compressor, É isso. não, Deus está conosco, passamos, nós estamos aqui, vamos rever a leitura da lei, vamos orar mais, vamos É isso jejuar, aí. beleza, o Senhor nos deu essa terra, é isso mesmo, mas de repente algo surdinamente, né, É. aparece. Antes de passar a palavra para o Josias, tinha um pastor antigo nosso, rapaz, aí ele falava assim, irmãos, tenha cuidado, porque Satanás, quando entra na igreja, entra de sutiã. Só que eu queria falar que era de sutil, e não sutiã, né? É sutil. Existe Josias, é com você. uma expressão antiga, Josias deve saber, né? Que existe uma expressão que o nosso inimigo usa sapatinho de algodão, né? Que Isso, vai exato. entrando sem fazer Também barulho. nós ouvíamos muito isso. Vai, Josias, é você Josias. agora. Quais são os detalhes que você tem para acrescentar aí nesse capítulo e nessa fase aí com os gibeonitas? É muito interessante aqui que a gente vê a audácia desses reis, a astúcia, É, né? Porque eles prepararam uma estratégia extremamente inteligente isso, e que em partes deu certo, Não deu porque certo. com muito, certeza. né? Porque muito Salvaram vidas, né? provavelmente se Josué tivesse consultado o Senhor nessa situação, eles teriam sido destruídos ali mesmo e as cidades com certeza Isso, teriam sido invadidas e destruídas na sua totalidade. com Mas em certeza. virtude da aliança, esse povo foi poupado, né? Como escravos ou não, mas mantiveram a Continuavam sua vivos, né? existência sobre a terra, né? O É, nome é, permaneceu na descendência ali, né? Do povo. exato. Então, assim, o quanto tantas vezes a gente não dá importância às formas sutis realmente que as coisas vêm até nós, É, né? O é, quanto tantas vezes a gente, talvez aqui, claro que é uma conjectura, né? Mas a gente possa entender que havia uma sensação tanto de convicção de que a gente pode tudo, né? Tá tudo confiança sob exagerada, né? controle. É uma confiança extrema, é a É, subestimação do seu inimigo, né? Do seu é, é, opositor, né? De achar que assim, verdade. só eu sou inteligente, só eu faço, É, só eu.
sabedoria, porque só eu conquisto, porque só eu isso e aquilo. E aí você coloca em xeque aquilo que está diante de você, em virtude de não consultar aquele que é o Todo-Poderoso, que sonda o coração, que conhece a intimidade, que conhece a verdade, que conhece o outro lado da história. Era uma consulta a Deus. E Deus daria a resposta, demonstração, ó, cai fora dessa, que isso aí é armadilha. Né? E como a gente estava até... Né, Josias? É aquela expressão de que a gente vê, né? O homem vê diferente do que Deus vê, né? O Josué e todo o povo foi engodado pela estratégia dos caras, né? Eles estavam 3 dias de caminhada, mas se vestiram de uma forma que parecia que estava caminhando faz um ano, né? Só olharam para a aparência, né? Exato. A aparência enganou, como a gente muitas vezes faz. Olha, aquele ali é homem de Deus porque se veste assim, porque tem um carro assado, porque Deus faz assim na vida dele, porque acontece aquilo. Olha, aquele é humilde porque se veste assim, porque é assado. Quando, na verdade, o coração está cheio de outras intenções. Exato. Né? Está cheio de outros objetivos. Sim. Então, aqui, isso também vai trazer uma outra consequência, né? No caso de Acã, foi o não obedecer. Aqui a gente vê o não consultar previamente a Deus e fazer alianças trouxe uma consequência de uma outra guerra, né? Que eles nem que precisavam vai lutar, trazer, na verdade, né? Nem precisavam lutar. E vai trazer, assim, uma dificuldade muito grande, né, para aquele povo, em virtude de uma aliança feita a olho nu, assim, né, sem examinar o contrato a fundo, né, as consequências que trazem, as letras miúdas, né. Exato. Curioso. Isso é tão importante, essa analogia que o Josias fez aí, da questão contratual, no nosso relacionamento com Deus, é tão importante, tão acessível, a nossa presença diante do Espírito Santo, diante de Deus, é tão importante nós buscarmos, nos mínimos detalhes, consultar a Deus. Em caso de dúvida, não ultrapasse. Ore. Ore. Quantas vezes eu já fui para dentro do banheiro orar, pedir direção de Deus antes de tomar uma decisão em uma reunião? Ou quantos negócios que estava ali para apertar a mão. Eu lembro uma vez nós fomos comprar um imóvel, eu e minha família, estava basicamente 99% certo. Aí o Senhor falou assim, você não vai orar antes? O Senhor falou do meu coração. Aí eu pedi licença ali para os corretores, chamei a minha família, falei, agora é um momento nosso, vocês podem, por favor, dar licença. Aí nós dobramos os joelhos ali, oramos e pedimos ao Senhor, Senhor, é isso mesmo? É isso? O Senhor nos autoriza a fazer esse negócio? E o Senhor disse não, não autoriza. Aí nós entendemos, eu, a Daniela, os nossos filhos, entendemos, na época era só o Lucas, que aquele não era o momento para aquele negócio. Aí levantamos, o negócio estava 99% fechado, olhamos para os corretores, agradecemos, mas por quê? Falei, não, realmente nós não podemos. Senhor, nós oramos e Deus não nos autorizou a comprar esse negócio. E foi um livramento, irmão, um livramento, porque ali perto daquela propriedade tinha um aeroclube e a galera começava a usar os aviões ali 4 horas da manhã. Então foi um livramento que nós não sabíamos, depois, meses mais tarde, nós descobrimos. Ou seja, buscar a Deus nos detalhes é acessível, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos chama para isso e que nós possamos ficar atentos, né, a essa situação. Mas no capítulo 10 tem um fato muito maravilhoso e científico, né, Josias? Que é o sol parar, a lua. Como é que fica isso na perspectiva científica, Kleber? O sol para? O sol para mesmo? A lua para? O que nós podemos entender aí, hein? O Josias, pastor, não está facilitando a minha vida, não. Fala sério. Não, né? Tá não. Mas olha só. É verdade, mano, é verdade. Na verdade, pastor, assim, a Bíblia, ela é escrita de uma forma que as pessoas, né, entendam a sua escritura até para a época que ela foi escrita, né? Isso, é isso mesmo. Glória a Deus. Essa descrição do Sol rodar ou a Terra girar em torno do Sol, isso foi discussão já nas eras não muito distante da nossa, né? Então, quando Nicolau Copérnico e toda a galera que vão discutindo isso, né? Até discutirem e decidirem que, de fato, a Terra é que gira em torno do Sol e não o Sol, né, que gira em torno da Terra. Imagina se a Bíblia relatasse isso naquela época.
que na verdade não foi o É, Sol que parou, foi o cosmo todo que parou. isso, Então, exato. essa expressão é muito legal, porque Josué está no momento que a luz do sol é legal para ele, né? Porque eles estão guerreando contra esses reis que lutam contra o seu aliado, que o Josias acabou de falar, né? Que eles se aliaram porque Josué não consultou a Deus. Mas perceba que nesse momento Deus não desampara Josué, né? Mesmo Deus podia falar para ele: ó, Josué, você que fez aliança com eles aí, nem me Civil, consultou, né? se Civil. vira aí nos 30 e problema seu. Não, ele ordena que a lua e o sol parem. Olha só a visão que ele tem, né? O sol está em cima de um monte e a lua está em cima de outro. Então ele manda sol para É, em tal lugar, eu não me lembro o nome dos montes, mas sol para em cima do monte tal e a lua para em cima do monte tal. E a Bíblia fala que o é, sol e a lua pararam, né? Na verdade, exato. existem, acho que até existe um cientista, até amigo nosso aí, o Marcos Eberlin, ele dá algumas palestras sobre isso. Mas é curioso, né, como o cosmo ele é tão harmonioso, né, pastor? Assim, todas as coisas, né? Você vê que É, não, cometas passam perto do nosso planeta e não acontece nada. Existe sempre aquele negócio, vai é, colidir e tal, mas assim, Deus fez as coisas tão perfeitas, né? O cosmo é tudo tão perfeito que para parar o Sol e Lua tem que parar tudo. Então, no momento que é, parou o Sol e a Lua, parou tudo. Parou a exato, Terra, parou os outros planetas, tudo parou. exato. É impressionante isso. E aí tem discussões, né? Mas como que para, pastor? Porque assim, a velocidade da Terra em torno do Sol é gigantesca. Se esse negócio É, para, a gente morre tudo com a força G do negócio, né? Que nem bater um carro é, a é, 200 por hora, é, né? Mas Deus exatamente. faz as coisas que nós não entendemos, né? Então, se Na ele verdade, houve um fala. sincronismo, né? Uma Exato. sincronização, né? E, É, tudo continuou sincronizado, exato. mas cientificamente já foi provado, né, que existe realmente essa brecha na parte, e quando se estuda a astronomia, já existe essa prova de que existe uma brecha e eles, querendo ou não, atribuem essa brecha a este momento aqui de Josué. Mas é impressionante a extraordinária ação de Deus sobre o universo. Ele Exato. criou, né? Ele criou, ele tem todo o poder, e se a Bíblia diz que houve este momento, houve, e nós acreditamos, e a ciência já prova É. isso. E depois deste momento aí, as conquistas, né? Os próximos capítulos mencionam sobre conquistas que nós não temos tempo de discutir aqui Sim. hoje, mas tem algum detalhe aí sobre este momento, Josias, que você quer para fecharmos este tema e irmos para o final do livro? Eu queria só colocar uma observação aqui. Eu estou usando a Bíblia do Estudante do Expositor, né? E ele fala Aham, aqui no comentário que eu achei bastante interessante. Dizem pois que isso não. é confirmado em documentos governamentais do Egito, da China e do México, onde foi registrado este dia duplo. Dizem que Heródoto, e aí ele tem alguns nomes estranhos aqui em sua história dos mexicanos e o filósofo chinês, Aham, citaram esses registros, né? isso, A cidade, os montes aí que o Kleber comentou é o Monte Gibeon, aham, né? Onde o Sol se isso, detém, e a Lua no Vale de Arjalon. Existem relatos isso. realmente sobre isso, e alguns historiadores vão dizer, inclusive, que é por isso que acabou se criando o ano bissexto, para que o Exatamente. calendário fosse sincronizado novamente com o ciclo É, completo, né? Por conta dessa parada aqui, porque é é, verdade. vai dizer aqui que ele se deteve por quase um dia todo, É, né? A gente não pode se esquecer que naquele tempo não havia energia, né? Então não tinha exato. como colocar luz lá, né? E o pessoal não estava com carro, com farolete, né? Como a gente Os vê hoje em dia. geradores. Então precisava realmente da luz para que aquela vitória fosse completa, né? Existia já uma fadiga, existia já um tempo de guerra muito longo. Então, assim, o Senhor, ele cuida de tudo isso, e a sua colocação, né, pastor, quando o senhor diz a respeito de Deus ser o Criador, e É, a partir disso, ele é capaz de parar todo o sistema sem claro. gerar esse conflito tão intenso, né, Kleber? É Eu, verdade. eu fico É, imaginando
as pessoas que não estavam envolvidas naquele episódio vendo e falar, rapaz, como é que aconteceu que a tarde parou? Rapaz, eu Né? fico imaginando, pastor, quem estava trabalhando aquele dia, né? Não ia dar 17 horas nunca para ir embora, né? Gente, esse dia está muito longo hoje, não termina, né, Gleb? O que é isso? Estou A cansado. gente, a gente dobrou a produção aqui, né, pastor? Se a gente tinha que fazer 100 tijolos no dia, caramba, hoje a gente fez 200 e não acaba E mais não o acaba o negócio aqui, dia. né? Tudo é o universo se curvando, a criação se curvando diante do Criador, que está se curvando diante de um povo escolhido, É verdade. né? Que decide abençoar um povo escolhido, ainda diante do seu erro, gera um conflito, mas ainda assim o Senhor se compadece de nós. É mais uma demonstração do amor de Deus, de que independente das nossas falhas, Deus não nos desampara, mas ele É verdade. permanece com a sua fidelidade, com o seu projeto de bênção e com o estabelecimento do seu poder sobre a nossa vida. Afinal, nosso Deus nos ama de maneira incondicional, né? A Verdade. gente é Glória a Deus por vingativo, isso. mas o nosso Deus não. E as conquistas continuaram, aí nós temos os próximos capítulos, eles relatam várias conquistas, e dentre essas conquistas agora começam também a divisão das tribos, né? E Josué, lá já indo para o capítulo final, lá, Josué, no capítulo 23, começa a falar com o povo, começa a estabelecer, mas antes deste capítulo 23, tem algo que me chama a atenção, que quase gerou uma guerra civil. O Kleber, não vou falar para o Josias agora, né? Que eu já peguei muito no pé do Kleber. Josias, você lembra desse fato que quase gerou essa guerra civil? Foi interessante, né? Porque depois que conquistou, começaram a dividir. Foi aqui mesmo nesse livro que acontece que aquela galera que ficou antes do rio levanta um altar, e aí os demais membros das outras tribos não entenderam, né, e não foram explicados. Foi aqui mesmo, Kleber, que isso acontece? É isso mesmo? Ou Pastor, em assim, outro livro? antes do Josias falar, né? Na verdade, lá atrás, assim, eles já, essas tribos, se não me engano, é Ruben, Gad e metade da tribo de Manassés, eles ficam do lado leste Isso, do Rio Jordão, né? Do lado, a gente isso, olhando o exato, mapa, do lado direito, né? isso, Eles não exato. precisariam, de fato, atravessar o rio, porque a terra deles já havia sido conquistada. Mas É, eles é, até pediram para não irem à guerra, né? E aí, acho que foi, né, acho que na época de Moisés, ele falou, não, vocês têm que ir com seus irmãos, vão é, conquistar, depois de conquistar, vocês voltam. isso, E foi foi isso nessa mesmo. volta que teve esse grande problema, né? Existe um É, acordo, né, em que eles queriam estar ali, queriam já estabelecer as suas famílias e as suas cidades ali, mas há um acordo, né? A gente O exército permite que essa vai. terra seja dividida a vocês, desde que os guerreiros continuem conquistando, porque a gente tem um isso, objetivo final para todo o povo, né? O pastor está mencionando exato. ali o capítulo 22, Isso. mais ou menos, de Josué, quando as tribos começam a disputar ali e há a criação de um altar e etc, né? É isso aí. O acordo foi feito na época de Moisés ainda, não foi? Foi. Josué com certeza participou, mas o acordo foi feito com Moisés, né? Sim, sim. E agora Sim, chega o momento de dividir a terra mesmo. A galera já tinha recebido a parte deles, e aí eles voltam, né? Os O texto é guerreiros muito lindo, voltam. né? O texto é muito lindo, É, que diz que eles já tinham conquistado é, tudo é, já, né? Então é muito legal é, isso. Porque, tipo, é, olha, gente, nós já fizemos tudo o que tinha que fazer, o que Deus prometeu para nós já conseguimos. Agora vão para casa e volta lá para sua família. Só que na volta, eles decidem fazer um altar, né? E e assim, aí a na maior galera se das boas revolta. intenções, né? Na maior das boas intenções. E, Hein, e aí as hein, Kleber, outras. mas olhando hoje para a história de Israel, olhando hoje para o projeto de Deus para este povo, na realidade, eles achavam que tinha conquistado, né? Porque eles não conquistaram tudo aquilo que Deus havia prometido, né? Sim. Eles hoje, né? Hoje nós conseguimos olhar pela história, pela arqueologia, pela própria Bíblia, obviamente, que é a nossa base principal. Nós percebemos que assim eles não conquistaram tudo que Deus havia proposto para eles, né? Mas finalizando este livro, já no capítulo 24, Josué faz a sua despedida, e é aqui no capítulo 24 que tem uma das frases extraordinárias, um dos versículos extraordinários,
que nós usamos muito, né, como servos de Deus. Eu e a minha família, nós, né, temos uma aliança com o Senhor e nós serviremos ao Senhor. E esse momento, essa fala, é muito interessante para nós ainda hoje, né? É muito verdadeiro isto, né, Josias? Quando nós optamos por ter o Senhor na nossa família. Cadê o Josias? Exatamente. Há ali uma exortação, né, de Josué, basicamente, né, na Isso, referência, de novo, a trazer a adoração ao Senhor, né? isso, E ele traz aqui todo o contexto, né, de tudo aquilo que ele viveu, né, lido novamente, então ele está trazendo o povo novamente a se lembrar da benevolência de Deus, né? É como se ele trouxesse à exato. memória a questão de quem verdadeiramente tirou aquele povo do Egito, de quem realmente conduziu aquele povo até a Terra Prometida, né? Onde ele vai dizer, olha, decidam vocês o que vocês quiserem, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? E acabou. Então, mas para finalizar aí esse livro de Josué, aqui já começa a mostrar também os indícios, principalmente no versículo 23, os indícios de que o povo estava sendo infiéis, né? Já estava começando a deixar de lado a fidelidade, o compromisso, a aliança com o Senhor. E Moisés reforça a necessidade de que a palavra continue sendo obedecida, de que o plano de Deus continue sendo obedecido. E aí já abre um cenário muito impactante, que é o próximo livro dos Juízes, né? Eu acho que os juízes entram em cena para tentar trazer de volta o que Josué está querendo e propondo aqui, que é a lei do Senhor, o ensinamento. Mas isso aí será para o próximo podcast, para a próxima aula. E hoje nós queremos agradecer a você, Kleber, que está aí conosco. Obrigado pela mais uma vez, sua cooperação, a sua presença. A você, Josias. Então, vou fazer igual aqueles programas de televisão, programa de rádio. Josias, suas últimas palavras para os nossos telespectadores. Depois, Kleber, suas últimas palavras para os nossos telespectadores. Então, fechando aí essa questão do capítulo 24, que o senhor comentou, né, que é o último capítulo do livro aqui que a gente está comentando nesse podcast, a gente vê aqui, ali da metade para o final, que há um conserto, né? Josué realmente manda que eles retirem do meio deles os deuses estranhos, né? E normalmente, É, novamente se coloque o altar do Senhor no seu coração, restabelecendo a é, aliança. A gente nunca pode se esquecer, né, pastor, que esse povo estava numa transição. É um povo que sai do exato. Egito, permaneceu sobre o regime egípcio ao longo de muitos anos, acabou se corrompendo com as culturas egípcias, né? Muitos É, nasceram ali, foram criados ali, não conheciam uma vida fora do Egito, né? Na é, verdade, todos os que saíram dali, né, se estabeleceram no Egito. E, e há uma transição cultural ao longo de toda a caminhada isso, deles pelo deserto, de todas as exato. conquistas. O Senhor, aos pouquinhos, vai tirando deles, né, as idolatrias, todas aquelas referências egípcias que havia no coração deles. Por isso, É, essa caminhada tão longa. A gente comentou disso ao longo das outras isso, aulas, né? Mas aqui parece que isso começa a voltar à tona. E trazendo para a é, aplicação dos nossos dias, quantas vezes o Senhor nos tirou de algumas situações da nossa vida, né? é, Trouxe a luz da nossa vida, nos transformando, mudando a nossa forma de ver, a nossa forma de enxergar algumas coisas. Só que com o passar isso, do tempo, parece que a gente deixa essa transformação se esfriar dentro de nós e permite que algumas é. referências do passado comecem a tomar conta de nós, né? Principalmente Eu dos não, filhos, né? Principalmente dos filhos. exatamente. Quem tem filhos sabe o que significa isso, né? É como se a gente baixasse a guarda, né, pastor? É, A, é, aquela questão assim, quando você está no embate, aquela adrenalina, opa, eu não posso virar para a direita nem para a esquerda aqui, eu tenho que me concentrar no meu alvo, porque se eu exato. virar, eu tomo uma facada aqui,
Mas à medida que as coisas vão se estabelecendo, o povo foi tomando posse das suas terras, foi se colocando, né? E meio que foi se espalhando, foi vivendo de novo a sua própria vida, foi criando as suas rotinas, né? De novo, de trabalho, de dedicação à terra. E aí começa a se esfriar do coração do povo as maravilhas, as coisas que Deus havia feito por ele. E aí Josué vai trazer à memória tudo isso. Olha, o Senhor enviou Moisés e Arão no Egito e tal, e vai trazer todo o contexto histórico, porque parece que aquilo virou história. É como agora se a gente fosse contar da pandemia, né? A gente se esquece do que a gente viveu, a gente se esquece de como foi difícil, as igrejas de porta fechada, a gente não poder ter a comunhão com os nossos irmãos, ter o tempo ali, e isso vai se esfriando dentro de nós. Mas que o Espírito Santo possa trazer à nossa memória de onde ele nos tirou, como ele nos resgatou, como ele transformou a nossa vida e para onde nós estamos indo. Glória a Deus. Estamos aqui de passagem. Existe a consolidação da nossa salvação. E essa consolidação, ela só acontece quando Cristo vier buscar a sua igreja ou quando, de forma individual, formos arrebatados pelo Senhor e assim vivamos por toda a eternidade junto dele. Então, que a gente nunca perca a verdadeira motivação da nossa fé em Cristo Jesus, que é como ele nos resgatou, como ele nos escolheu, como ele nos redimiu pelo seu amor, e assim trouxe a nós a oportunidade de sermos chamados seus filhos. Né? Que assim como esse povo se perdeu no meio do caminho e deixou penetrar alguns outros deuses, a gente não venha também cometer esse mesmo erro, mas deixar Cristo ser a premissa da nossa vida, entregar todos os dias o nosso coração a Ele, lembrando aquilo que verdadeiramente nos traz esperança, que é a boa obra de salvação do Senhor para nós. Glória a Deus por isso. Josias, obrigado mesmo pela sua participação. Esse é o primeiro de muitos que virão nesse formato, e uma bênção de Deus ter você aqui conosco, viu? E amanhã, né, nós estamos aqui no podcast, evitamos o amanhã, mas no sentido amanhã tem escola presencial e será uma bênção ter você lá conosco. Kleber, suas palavras aí para finalizarmos esse podcast. Muito bom, pastor. Primeiramente, agradecer a Deus, agradecer à Igreja Batista Central por esse projeto, né? Muito assim, audacioso da gente rever a Bíblia em tão pouco tempo, né? Mas tem sido uma bênção para mim, acho que para nossa igreja como um todo. Tenho recebido vários depoimentos de irmãos, mensagens no WhatsApp, enfim, tem sido um momento assim bem diferente na questão do estudo da palavra, né? Graças a Deus pela vida dos nossos pastores, da diretoria da nossa igreja, que teve essa visão de consolidar de fato os conceitos cristãos e a Bíblia dos nossos corações. Só recapitulando, né? Desde que esse povo sai do Egito até esses dias da morte de Josué, a advertência de Deus é a idolatria. Deus não aceita nada que esteja acima dele, nada. Deus não aceita isso. Então temos que tomar cuidado todos os dias para não idolatrar nós mesmos, acharmos que somos acima, que estamos melhor. Nós não somos nada sem Deus, né? Então nós não somos todos iguais, porque somos criados pelo Senhor e todo dia dependemos da graça dele, né, nas nossas vidas. Então que toda a honra, toda a glória seja dada a Deus a todo momento. Amém. E que todos nós cresçamos, né, com esse projeto e mesmo depois dele, que continuamos crescendo aí com as palavras, quem tem ouvido, com os louvores, enfim, tudo é para a glória do Senhor. Obrigado, pastor, mais uma vez pelo convite e conte conosco. Com certeza. Aí precisar. Na realidade, é uma gratidão, é uma alegria para nós ter vocês, né, a equipe toda. Nós estamos aí com vários grupos de estudo. Na próxima semana já temos aí o grupo de estudo liderado por outro servo de Deus, falando de Juízes, mas a nossa gratidão mesmo, Kleber, a nossa gratidão a você, ao Josias, e obviamente a nossa igreja, ao nosso pastor Hamilton, que propôs aí este projeto com muita fé, muita solidez, e a cada um que nos ouve, a cada um, a razão de nós nos esforçarmos, de termos este grupo de estudo, de passarmos aí a semana toda pesquisando, falando, conversando um com o outro, às vezes até 22, 23 horas, incomodando um ao outro. A razão de tudo isso é para que a palavra de Deus ela possa ser ensinada
com dedicação, com seriedade, e que você, servo de Deus que nos ouve, nos acompanha, continue sendo edificado pela presença do Senhor, pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus que vive e reina para sempre. E a nossa gratidão por ter você conosco. Então nós agradecemos e que a graça do Senhor Jesus Cristo, grande, poderoso, e o amor de Deus e a manifestação do Espírito Santo de Deus continue reinando na sua vida e nos abençoando a cada dia, e que possamos crescer em Cristo Jesus sempre e sempre. Que Deus te abençoe e até o próximo podcast, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.